Então, vamos lá. Boa noite, Elô. Bem-vinda aí à nossa aula, Elô. Nós vamos começar agora a compartilhar a tela. Vamos lá, que 2 aulinhas aqui passam voando. Daqui a pouquinho eu faço chamada, tá bom? Vamos lá. Segundo MacNote, o nosso primeiro assunto da aula de hoje, ainda em hidrostática. Então, eu quero que vocês anotem aí no caderno a data de hoje, dia 29/3, aulinha de física, para encerrar hidrostática. No meu livro é o último capítulo, hidrostática. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar eu falei de pressão de uma coluna de água ou ainda não? Só empuxo. A última aula minha foi sobre empuxo. Eu falei que eu calculava a pressão como densidade vezes gravidade vezes altura. Sim ou não? Sim, foi sobre empuxo e não falou de coluna. Não, então tá. Então, hoje nós vamos falar, então, de várias coisinhas. Então, eu parei ainda mais atrás com vocês. Deixa-me ver, é o comecinho de hidrostática. Relembrem comigo, nós definimos densidade como massa sobre volume. Definimos massa específica, que é a mesma coisa que densidade para os líquidos, né? Mas se for sólidos, são coisas diferentes. Definimos uma força chamada empuxo, que era densidade ou massa específica, vezes gravidade, vezes o volume de líquido deslocado. Lembrando que o volume de líquido deslocado corresponde ao volume do corpo imerso. Foi aí, eu acho que, onde nós paramos, tá? Então, na aula de hoje, eu vou voltar e definir um conceito físico. Vejam se eu não defini esse conceito já com vocês em nenhum momento, que é o conceito de pressão. Defini ou não? Não. Então, vamos começar definindo pressão. Tá bom? O que nos diz o conceito de pressão? Pressão é uma grandeza física que relaciona a força com a área onde essa força está sendo aplicada. Tá? Por que é uma relação onde a área aparece no denominador? Porque eu vou olhar a região onde está sendo aplicada a força. Quanto maior for essa área, menos pressão aplicada nós temos naquele local. E quanto menor for a área, maior é a força aplicada. Então, se vocês imaginarem um colchão de espuma e uma pessoa sobre um colchão de espuma e analisar as forças que estão envolvidas nessa situação, o que nós vamos pensar nas forças? Tem o peso da pessoa sobre esse colchão e tem a força que o colchão aplica na pessoa. Tem as duas forças. Quando nós olhamos para o colchão, a região onde estão os pés da pessoa, elas afundam bastante, tá? Por que elas afundam bastante? Porque todo o peso dessa pessoa está distribuído na área da sola dos pés. Agora, se você pegar a mesma pessoa, o mesmo colchão, e observar essa pessoa deitada no colchão, o que a gente sabe? Nós sabemos que as forças que estão atuando nela são as mesmas. O peso da pessoa, porque o peso não mudou, é a mesma pessoa. A força normal, que é a força que o colchão aplica sobre a pessoa, essa força também não mudou. Porém, a área de contato da pessoa com a superfície do colchão agora é maior. O que significa que quando nós olharmos para a deformação do colchão, nós vamos perceber que o colchão não afunda tanto quanto ele afundava quando a pessoa estava em pé. Então, nós sabemos que quanto maior for a área na qual a força for distribuída, menos pressão naquela área nós vamos ter envolvida.
Quanto mais força, mais pressão. Porém, quanto mais área, menos pressão. A gente vai para a praia, nós costumamos andar descalço, de chinelo. Ninguém vê na praia uma pessoa andando elegantemente sobre sapatos de salto alto muito fino. Por quê? Porque vai afundar mais. Se você vai num circo, onde você tem aquelas pessoas que fazem o espetáculo, que é de sentar ou deitar em cima de camas cheias de pregos, são chamados faquirs, né? Então, são sempre vários pregos, onde a pessoa senta, a pessoa deita. Então, o peso dela está distribuído em uma área grande, que é a somatória da área de cada cabecinha de um prego. Ninguém vê um faquir deitado ou sentado em cima de um único prego. E se ele sentar em cima de um único prego, é todo o peso dele numa área muito pequena, ele vai se machucar. Então, a relação entre força, dói, né? É só de imaginar. A relação entre força e área nos dá o conceito de pressão. Só um minutinho, acho que alguém está pedindo para entrar, não. Unidade da pressão no sistema internacional. Newton por metro quadrado. Essa é a unidade no sistema internacional, que recebe o nome de Pascal. E nós abreviamos pelo símbolo PA. Boa noite, Matheus. Bem-vindo aqui à nossa aula. Nós estamos definindo aqui o conceito de pressão, tá bom? Outras unidades que pressão pode ter. Força nem sempre é dada em newtons por metro. Força nem sempre é dada em newtons. Nós começamos agora, tá? Então, vamos lá. Cheguei a ver um vídeo sobre essa explicação como uma aula prática e com um bloco em cima. Como assim, Breno? Ah, 2 prédios, não uma pessoa, né? Tá, mas aí é o conceito de pressão envolvida. Eu vou falar de outras maneiras também de se calcular pressão, tá? Essa é apenas uma delas. Existem outras unidades para pressão, na qual a força não está em newtons, uma outra unidade de força é em dinas, que é uma unidade que tem em alguns dinamômetros, e nós temos também como unidade de área centímetros quadrados. Nesse caso, essa unidade dinas por centímetros quadrados, ela é chamada de bária. E aí nós costumamos falar que a pressão é dada em bar. BA é o símbolo. Tem outras unidades de pressão também, como, por exemplo, milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, ATMs, ok? Relação entre newtons e bária. 1 newton por metro quadrado, que é 1 pascal, é o mesmo que 10 bárias. Tá? Outra relação que nós vamos ter, 1 ATM, que é uma atmosfera, é o mesmo que 10 a quinta newton por metro quadrado. Boa noite, Eduardo. Então, essas são as unidades que nós temos mais comuns para pressão. Tem milímetros de mercúrio também? Tem. 1 ATM, que aí já não é sistema internacional, é o mesmo que 76 centímetros de mercúrio, de uma coluna de mercúrio. Vou falar já já do experimento de Torricelli sobre isso. Ou 1 ATM é o mesmo que 760 milímetros de uma coluna de mercúrio. Isso aqui já não é mais sistema internacional, está totalmente fora do sistema internacional. Lembrando que sistema internacional é sempre newton por metro quadrado, e normalmente os nossos exercícios aparecem em ATM, ou se aparecerem em milímetros de mercúrio, a gente converte essas unidades. Então, nós começamos a aula de hoje definindo o conceito de pressão. Nem sempre nós calculamos pressão deste modo, tá? Então, eu estou pensando em pressão como uma ação física, né? De um corpo grande, como uma pessoa, sobre um colchão,
Mas eu poderia pensar, aqui eu preciso ver se a professora de Química já falou com vocês, numa situação específica para calcular pressão, que é o caso de quando a gente trabalha com fluidos, mais especificamente quando nós trabalhamos com gases. E aí, quando nós trabalhamos com gases, lá na aula de Química, a professora de Química, me corrijam se eu estiver errada, se ela ainda não falou com vocês. Existe uma expressão chamada equação geral dos gases. E o que diz essa equação geral dos gases? Que o produto da pressão pelo volume, dividido pela temperatura de um gás, é sempre constante. Não importa se o gás está no estado 1, ou se o gás está no estado 2, ou se o gás está no estado 3, 4 ou 5. Conhecido como PVT, ou Pivot Povotó. Professora de Química já falou disso com vocês, né? Ótimo. E aí, na aula de Química, ela definiu para vocês essa constante aqui, né? Então, o PV sobre T, ele é uma constante que, na verdade, está relacionada com o número de mols e uma constante dos gases nobres, que é o tal do R. E aí, esse R que estava dividindo, ela levou para o outro lado, multiplicando, e escreveu a expressão PV igual a nRT. Porco verdão não resiste ao timão. Né? A professora de Química falou isso aí com vocês, ok? Quando é que a gente usa essa expressão aí em Química? Quando está trabalhando com os gases. Lembrando que com gás, essa temperatura aqui, a professora de Química deve ter falado que é na escala Kelvin. Ela deve ter falado para vocês que esse N aqui é a massa dividido pela massa molar. Pressão, ela deu unidade, o valor da constante 8,31, mais um monte de unidades de medidas. Eu não vou falar disso aqui agora, tá? Mas o que acontece com um gás? Talvez ela tenha falado de transformação isotérmica, isométrica, transformação isobárica. Mas um gás, ele está sempre confinado dentro de um recipiente, eles são partículas. E aí, o que acontece com essas partículas? Elas têm agitações. Essas agitações, em física, nós chamamos de temperatura. Quanto mais agitadas estão essas partículas, maior são as temperaturas delas, portanto, maior é o estado térmico desse gás. Elas ocupam um volume, que é o volume do recipiente que as contém, e a gente sabe que essas partículas, elas colidem uma com as outras, e elas colidem com a parede do recipiente. Então, elas aplicam uma força na área desse recipiente. Quando nós fornecemos energia, e aí a gente vai estudar isso em termologia, essa energia que nós fornecemos é na forma de calor. Ao fornecer calor, a agitação dessas partículas aumenta, portanto, elas aplicam uma força cada vez maior dentro desse recipiente. Como a área do recipiente se mantém constante, quando a gente aumenta a força, o que a gente sabe que acontece com a pressão lá dentro, se a área não muda, aumentando a força, aumenta a pressão. E aí nós estudamos a pressão dos gases em várias transformações gasosas. Eu vou repetir mais para frente essas transformações gasosas quando a gente estiver em termodinâmica. Então, eu tenho duas expressões para calcular pressão. Força sobre área, quando eu estiver pensando em sólidos, em objetos cuja estrutura molecular é diferente de um gás, e quando eu estiver trabalhando com gás, eu vou pensar na expressão PV igual a nRT, ok? Quem está dando química é Edileuza, é isso? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tela. É Edileuza ou Ana Paula? Joia, grande Deus. Pessoal, então, enquanto vocês copiam essa tela, porque eu vou ter que passar uma limpeza geral, porque está uma aula aí que eu não apaguei, que é uma aula da tarde, de leis de Newton, aí eu preciso apagar. Só que eu tenho que apagar tudo na hora que eu for apagar. Então, rapidinho, copiando a tela, para a gente prosseguir aqui nos nossos conceitos. Breno está presente? Ó, o Breno já respondeu. A Edi. Eu gosto de chamar a Edileuza de Edideuza. Edideuza. Bruno Barbosa está aí. Opa, tô aqui.
Aí, Bruninho. Caio Damasceno. Joia, Caio. Caio Gonçalves. Ok. Kaique. Diego. Oi. Oi. Edu. Evelyn. Edu tá aí. Evelyn. Joia, Evelyn. Gabriel Luz. Gabriel Machado. E Gabriel Mendes. Nenhum dos Gabriels presentes. Kaique, eu marquei sim. Agora, Gabriel, não tenho nenhum. Cadê as Gis? Giovana Marques e Nicole? Nicole tá aí, a Marques também. Giovanni. O Gabriéis, né? Giovanni tá aí. Gu. Presente. Tudo bem, Gu? Tudo ótimo, professora. Então tá bom, tá muito calorento. Você tá onde eu tô tão calor, infernal aqui. Professora, fala pra você, eu tô derretendo aqui na cadeira. Ai, somos dois. Agora que eu fechei a porta pro meu cachorro lá fora, porque se ele vai lá fora, ele começa a latir, aí eu não consigo dar aula. Eu tô num forno. Sempre que alguém vai passar na frente, né, professora, pro cachorro latir. Sempre tem, é incrível. Mas aqui é meu filho que tá brincando lá fora. Então não tem como, eu tenho que trancar os cachorrinhos aqui dentro. Então. É melhor esses cachorros trancados aqui dentro que meu filho aqui dentro comigo. Já Tá viu? louco, ele faz um bom trabalho no meio da aula, eu gosto dele. Não, ele quer dar aula também. Elu, grande Elu. João Henrique tá aí. Grande João. João Vitor, o Santos e o Lima. O Santos tá, o Lima não? Juju, as duas, a Júlia Gabi e a Juliana. Nenhuma das duas. Laura. Vou parar a chamadinha na Laura, tá? Pessoal, alguém tá copiando ainda a tela? Eu posso apagar. Se tiver alguém copiando, põe um ponto para mim no chat. Apagando a tela. Então, continuando aqui com o nosso conceito de pressão, tá? Até agora eu pensei em pressão como força sobre área. Então, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo para gente. Opa, tá em marcador de texto. Só um exemplo de aplicação dessa expressão aqui, ó. Da pressão igual força sobre área. Imaginem vocês que eu tenho um paralelepípedo. Vou desenhar aqui um paralelepípedo qualquer, tá? Desenha meio torto, mas o negocinho aqui ajuda. Alisson, eu já vou voltar na chamada, tá? Só um minutinho, meu anjo. Deixa eu só passar o exemplo aqui, e aí eu retorno para a chamada e ponho sua presença. Ai, meu paralelepípedo saiu todo esbugalhado aqui. Vamos lá. Então, aqui tem, imaginem vocês, um paralelepípedo. Vou dar as medidas desse paralelepípedo para vocês. Esse lado aqui mede 30 centímetros. Ele tem 10 centímetros de profundidade. E tem 5 centímetros de altura. Mas aí, se eu fizesse um cubo, as dimensões ia ficar mais difícil, né? Porque aqui as medidas são bem diferentes. 30 por 5 por 10. O que eu sei desse paralelepípedo? Ele pesa, olha a diferença do meu P de peso para o meu P de pressão. O P de pressão eu estou pondo com 2 tracinhos, tá, pessoal? E o P de peso eu estou fazendo a letra P normal, tá? Ele pesa 60 newtons, esse paralelepípedo. O que o problema quer? O problema quer saber, no item a pressão, quando ele está apoiado na base maior, e quer saber a pressão quando ele está apoiado na base menor. Enquanto vocês vão fazendo essa continha para mim, eu quero a resposta em Pascal, tá? Eu quero a resposta em
Newton por metro quadrado. As duas. Enquanto vocês tentam aí fazer essa continha, eu vou continuar a chamada. Alisson está presente. Alisson, seu nome não estava na minha lista. Por que, Alisson? Você consegue me passar o seu RA, Alisson? Seu nome não está aqui. Essa lista eu imprimi no comecinho do ano, Alisson. É a primeira aula que você está entrando minha, Alisson. É que seu nome não está aqui, provavelmente é a sua primeira aula. O Alisson, as aulas gravadas estão disponíveis, né? Lá no e-book da sala. Se você não está acompanhando por lá, Alisson, você vai ter que dar uma corrida aí atrás do tempo, que já passou, assistir essas aulas. Todos os Meets estão lá. Aulas gravadas não, tá? Mas tem Meets por lá. Ok, Alisson, bem-vindo aqui à nossa aula presencial, tá? Presencial entre aspas, né? Bem-vindo à nossa aula síncrona. Vamos lá. Eu parei na Laura. Agora eu tô no Lucas. Luquinhas, cadê você, Luquinhas? Salve, salve, Lucas. Luiz Guilherme. Paralelepípedo. Paralelepípedo, olha. É mais fácil falar paralelepípedo do que mesa digitalizadora. Tá difícil, hein? Nossa, eu nunca falo essa palavra direito se eu não soletrar. Matheus Henrique tá aí. Paralelepípedo ainda falo, né? Digitalizadora, não consigo. Nicolas Félix. Ok, Nicolas. Nicolas Cardoso. Cadê você, Nicolas Cardoso? Pedro Baumgartel. Harika. Salve, salve aí, a Harika. Rian. Salve, salve, Rian. Vitor André. Vitória. Vi, cadê você? Boa noite, Vi. Como foi o final de semana, Vi? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, bem. Que bom. Bem de casa, mas tá ótimo. Antes dentro de casa do que em outro lugar ruim, né? Dentro de casa a gente tá bom. Bom demais. João Vitor. Cadê você, João Vitor? João Vitor Macedo. Presente, professora. Vitor Balabem. Já ponho sua presença, tá, Gabs? Bem-vindo aí à nossa aula. Sem problemas o atraso. Vitor Balabem tá aí. Matheus Gonçalves. Ana Laura. Cauã. Não? Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer esse nosso exercício de pressão. Pressão na base maior, pressão na base menor. Primeira coisa que a gente faz quando vai resolver esse exercício, como eu quero no sistema internacional, eu vou converter as unidades de centímetros para metros. Então, 30 centímetros é o mesmo que 0,3 metros. Luiz Guilherme, você quer se manifestar, Luiz Guilherme? Não, é porque eu mandei um ponto que eu fiquei feliz que eu consegui terminar. Ah, que bom, Luiz Guilherme. Muito bem. Então, me ajuda aí com os cálculos, Luiz. Deixa eu só pôr a chamada aqui pro Gabs antes que eu esqueça. Mendes que entrou. Então, vamos lá. Você converteu os centímetros para metros, o 5 ficou 0,05 e o 10 ficou 0,1 metro. Base maior. A base maior é a que tem um dos lados medindo 0,3 e o outro lado medindo 0,1. E a altura não está em contato com a superfície. Força, peso na vertical para baixo. Então, para calcular a pressão, eu preciso dessa área.
Luiz, quanto deu essa área? 0,3 vezes 0,1. Quanto deu? 0,03 Unidade? metros quadrados. Joia. Para calcular pressão, você deve ter pego, então, a força e dividido pela área. A força era o peso, 60 newtons, e a área, 0,03. 60 dividido por 0,03, isso deu 2.000. 2.000. Aí você pode colocar no final ou newton por metro quadrado, ou você pode escrever 2.000 Pascal, com P maiúsculo, tá? Então, isso aqui é o item A. No item B, a área menor é que vai estar apoiada. Então, a área menor é aquela que um lado mede 0,05 e o outro lado está medindo 0,1. Aí a altura passou a ser os 30 centímetros. Então, essas são as medidas se a base menor estiver encostada. Então, Luiz, quanto deu o cálculo dessa área? O 0,05 multiplicado pelo 0,1. 0,005. Centímetros quadrados. Aí você substituiu também na expressão da pressão. Força sobre área, 60 dividido por 0,005. 60 dividido por 0,005 deu um numerão. 12.000. 12.000. 12.000 newton por metro quadrado, que é o mesmo que 12.000 Pascal. Ok? Não é metros quadrados, Harika, é que eu fui consertar aqui, e aí a emenda ficou pior do que se eu tivesse apagado. Ah, aqui não é centímetros, é metros, desculpa, de novo. Metros quadrados. Tá? Nós convertemos de centímetros para metros, Harika. Então, esse aqui é um exemplo do conceito de pressão. Tá? E pressão de sólidos. Vamos falar um pouquinho agora de pressão de líquidos. Pressão de gás nós já sabemos calcular. PV igual a nRT. Mas eu não vou trabalhar com gás por enquanto, tá? Então, pressão de líquidos. Primeira coisa que eu tenho que imaginar é o seguinte: eu preciso colocar o líquido dentro de um recipiente. Caso contrário, eu não consigo falar de volume de líquido, de densidade de líquido, nada disso. Então, imagine que eu peguei um recipiente e dentro desse recipiente eu estou colocando agora uma quantidade de um determinado líquido lá dentro. Vou pôr aqui em vermelho, ó. Tá? O que eu sei sobre esse líquido que está aqui dentro, esse líquido vermelho? Eu sei que esse líquido, ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso. Então, ele aplica uma força no fundo do recipiente que corresponde ao peso dele, tá? Então, como é que eu vou calcular a pressão desse líquido no fundo do recipiente? Depois a gente generaliza para outras posições, ok? Então, no fundo desse recipiente, eu vou calcular como sendo o peso, que é a força F, né? Opa, o objeto exerce, dividido pela área. Peso nós sabemos calcular. Peso é M vezes G. Mas agora, essa área, eu vou escrever ela de um outro jeito. Eu vou pensar no seguinte. Quando penso em líquido, eu não penso em área, eu penso em volume. Como é que eu calcularia o volume de um líquido que está dentro de um recipiente? Ele é o volume do recipiente. Portanto, eu calcularia como sendo a área da base multiplicado pela altura do líquido que está lá dentro. Então, pego a área aqui de baixo e multiplico pela altura. Isso é o volume. Vou isolar a altura.
Então, eu vou ficar com volume, V maiúsculo, para não confundir com velocidade, volume, dividido pela altura, é a área. Então, eu peguei esse H, que estava multiplicando, e levei para o outro lado, dividindo. Na expressão da pressão, lá no fundo do recipiente, boa noite, João, nós estamos definindo pressão em líquidos, tá? Então, eu fiquei com o peso do líquido, mg. No lugar da área, eu vou colocar o volume sobre a altura. Então, eu estou trocando o A por V dividido por H. Vou fazer o que o professor de matemática faria. Pressão no fundo do recipiente, copio o que está em cima e multiplico pelo inverso do que está embaixo. Embaixo está volume dividido por altura. O inverso seria altura dividido por volume. Vejam que a minha expressão ficou com massa em cima e volume embaixo. Então, eu vou reescrever um pouquinho essa expressão, vou subir aqui minha luzinha. Eu vou reescrever essa expressão, como é uma multiplicação de todos os termos lá em cima, eu vou escrever que a pressão no fundo do recipiente é mgh, porque estão todos um multiplicando pelo outro, dividido pelo volume. E eu sei que massa dividido por volume é uma grandeza física. Que grandeza física é massa dividido por volume? Alguém me ajuda a lembrar? Tem duas, na verdade, né? Que grandeza física é massa? Densidade, ou massa específica. Muito bem. Eu vou escrever como densidade, tá? No líquido, densidade e massa específica é a mesma coisa. Então, a pressão de um líquido no fundo do recipiente, ela é calculada como a densidade do líquido. Então, anotem aí, ó. Ou massa específica. Então, densidade do líquido multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pela altura. Cuidado com essa altura aqui, ó, é a altura do líquido. Ok? Então, essa é a expressão para calcular pressão de líquidos no fundo do recipiente. Mas eu vou generalizar ela daqui a pouquinho. Estou esperando só vocês copiarem, tá? Para eu poder generalizar ela para outras posições. Enquanto vocês copiam, eu vou para a presença do João aqui, né? O João Vitor Martins, que está presente. Então, copiem rapidamente isso aí, ó. Pressão de líquido. Desenhei um recipiente, pode ser cilíndrico, pode ser cúbico, tanto faz. Escreva a expressão da pressão como força sobre área. Como a pressão é lá no fundo, é todo o peso do líquido que está sobre uma área, eu reescrevi a área como sendo volume sobre altura, ok? Substituindo a expressão, copiei o que estava em cima, multipliquei pelo inverso do que estava embaixo. Eu vou tentar ligar o ventilador enquanto vocês copiam. Vamos ver se eu consigo não fazer barulho demais com o ventilador. Esse ventilador é silencioso. Pessoal, se alguém ainda está copiando, põe um ponto para mim na tela. Senão eu vou apagar essa luzinha. Joia, Breno, Giovanni. Vou esperar mais um pouquinho para vocês copiarem. Eu posso só subir a tela um pouco. Qualquer coisa vocês me avisam, eu desço ela de novo. Tá? Vou subir até aqui. Eu vou fazer um novo desenho. Bem parecido com o anterior.
Tá? Vou desenhar um cilindro. Pode ser um cubo, só para ser um recipiente, certo? Dentro desse recipiente, eu sei que tem líquido. Ok? Vamos supor que eu não quisesse saber a pressão no fundo do recipiente. Eu vou pôr alguns pontos aqui dentro desse meu recipiente para calcular a pressão. Então, vamos supor que eu queira saber a pressão no ponto A. Vamos supor que eu queira saber a pressão no ponto B. O meu ponto B está quase ali na superfície. Vamos supor que eu queira saber a pressão no ponto C. Tá? Então, são 3 pontos diferentes ali dentro do líquido. Como eu vou calcular a pressão nesses pontos? Do mesmo modo que eu calcularia a pressão no fundo. Isso é, densidade vezes gravidade vezes altura. Porém, tomem cuidado com essa altura. É a altura do líquido que está em cima do ponto e não embaixo. Tá? É a coluna de líquido que está sobre o ponto. Então, aqui eu teria uma altura H de água, de óleo, de qualquer coisa, em cima do ponto A. No ponto C, a mesma coisa. Eu vou olhar a quantidade de líquido que está sobre o ponto C. Então, a pressão no ponto C seria densidade do líquido, gravidade, altura no ponto C. Altura de quem? Da quantidade de líquido que eu tenho em cima do ponto C. E do ponto B, a mesma coisa, ó, só que sobre o ponto B, a minha altura aqui está bem pequenininha. Então, a pressão aqui no ponto B, ela vai ser bem pequena, porque quase não tem líquido sobre o ponto B. Isso vale para qualquer posição, inclusive as posições em que o meu ponto está aqui, ó, encostado na lateral, tá? Então, cuidado com essa altura que aparece aqui. É sempre a altura quando eu coloco em relação à superfície. E não em relação ao fundo, em relação à profundidade. Tá bom? Se esse recipiente estiver aberto, a pressão nesses pontos, ela vai ser calculada como a densidade vezes a gravidade, vezes a altura do líquido que está em cima, mais a pressão do ar, que nós chamamos de pressão atmosférica. Tá? Esses pontos todos têm pressões diferentes. E por que eles têm pressões diferentes? Porque eles têm alturas diferentes. Então, eu posso dizer que a pressão no ponto C é maior do que a pressão no ponto A, que é maior do que a pressão no ponto B. Exatamente por quê? Porque a altura para o ponto C é maior do que a altura para o ponto A, que é maior que a altura do ponto B. Lembrando que a altura é de baixo para cima que eu estou medindo. Tá bom? Aqui, ó, do ponto até a superfície desse líquido. Tudo bem até aqui? Eu vou repetir essa parte da pressão atmosférica até mais para frente várias vezes. Se o problema quiser a pressão apenas do líquido, Luiz, você calcula como densidade do líquido, gravidade, altura do líquido que está em cima da região que você está calculando. Se ele estiver aberto, além do líquido, você tem o ar em cima. Então, você tem que levar em conta a pressão atmosférica. Esses casos, a gente vai ver como situações onde você tem um tanque, por exemplo, e um mergulhador. Tá? Então, tem uma pessoa mergulhando ali dentro de um tanque ou no mar. A pressão que tem sobre essa pessoa, ela é a pressão do líquido, ok? O líquido está exercendo uma pressão sobre a pessoa, porque eu tenho uma altura aqui de líquido, só que eu tenho ar aqui em volta também.
o que significa que, além do líquido, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica, tá? Mas isso só quando o problema falar, olha, eu quero saber a pressão total que está atuando lá no corpo. Se ele quiser só a pressão do líquido, é densidade vezes gravidade vezes altura, tá? A pressão ao nível do mar, a gente fala que é 1 atm. E a gente já vai falar dela daqui a pouquinho, tá, Pedro? Então, se eu pegar dentro de um recipiente, onde eu tiver um líquido, pontos que estão na mesma altura, o que eu posso dizer sobre a pressão que o líquido exerce sobre pontos que estão na mesma altura? Então, se a altura do ponto A é igual à altura do ponto B, que é igual à altura do ponto C, que é igual à altura do ponto D, todos esses pontos, se eles estão na mesma altura na vertical, as pressões vão ser iguais. Para ter mudança de pressão, tem que ter mudança na altura. Então, quando a gente pensa na praia e na montanha, o que acontece? Na praia, a camada de ar que tem em cima das cabeças das pessoas é muito grande. E aí a gente diz que existe uma pressão atmosférica que corresponde a 1 atm. Quando a pessoa está lá no topo da montanha, a quantidade de ar que tem na cabeça, sobre a cabeça da pessoa, é menor. Então, quanto mais alto eu for em relação à superfície, menos coluna de ar eu tenho na cabeça. Então, a pressão do ar, quando você está lá no topo da montanha, é menor do que a pressão quando você está ao nível do mar. Agora, se você está na mesma altura, opa, minha luzinha sumiu. Quando você está numa mesma altura, as pressões são as mesmas. Pessoal, isso aí aparece nos livros de física, se eu não me engano, vou até olhar aqui. Eles aparecem no livro, isso aqui, com o nome de Teorema de Steven. Eu não fico muito ligada nesses nomes, não, mas se vocês abrirem lá o livro, vai aparecer um nomezinho aí do cara, tá? Então, ele fala que se existe uma diferença na altura, isso implica numa diferença de pressão. Se as alturas são iguais, as pressões vão ser iguais, tá? Lembrando que eu tenho que levar em consideração o que está sobre o ponto e não o que está abaixo do ponto que a gente está olhando. Parei de compartilhar, peraí. Como eu parei de compartilhar? Ai, gente, vocês precisam chamar minha atenção, porque eu tô meio lesada hoje. Perdão, viu, Carica? Em que momento eu parei de compartilhar? No nível do mar e a montanha? No Steve. Então, eu só escrevi ali o teorema de Steve, tá? Que fala aí das diferenças de pressões, das pressões relacionadas com altitude, tá? Então, o teorema de Steve é que pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Destaquem isso aqui, porque isso aqui é importante para nós quando nós vamos resolver os nossos exercícios. Bom? Então, coloquem aí isso em destaque. O tal do teorema do Steve. Vou subir aqui a tela, vou diminuir um pouquinho, não sei se vocês ainda estão copiando ou não, mas vou diminuir e vou subir a tela. Vou colocar mais uma situação. Tudo isso aqui são os princípios fundamentais da hidrostática, né? A gente começa a hidrostática por aqui. Eu que comecei do final, porque eu comecei por empuxo, mas a hidrostática começa dessa partezinha aqui, que é bem simplesinha, tá? Nada que seja muito complexo para nós, não. Vou colocar agora um recipiente. Gosto de cilindro para hidrostática. Coloquei aqui um recipiente cilíndrico. Dentro desse recipiente cilíndrico, eu vou pôr 2 líquidos diferentes, porém não miscíveis. O que significa não miscíveis? 2 líquidos que não se misturam.
Então, eu vou dizer que aqui embaixo eu tenho água, por exemplo, e em cima eu tenho óleo. Então, embaixo é um líquido, e aqui em cima eu vou pôr outro líquido. Líquidos diferentes. O líquido em azul tem uma densidade, que eu vou chamar de densidade 1, e ele está ocupando o meu recipiente até atingir uma altura, que eu vou chamar de altura H1. O líquido que está em amarelo, eu vou chamar de líquido 2. Ele tem uma densidade 2, e ele ocupa uma altura H2, que necessariamente não precisa ser igual a H1, tá? Podem ser alturas aí diferentes. Como eu faço para calcular a pressão no fundo do recipiente quando eu tenho dois líquidos? Quero sugestões. Como é que eu calcularia a pressão no fundo do recipiente quando eu tenho água e óleo lá no fundo do recipiente? Como é que eu faria para calcular a pressão que tem lá no fundo do recipiente com dois líquidos? Sugestões. Soma densidade e altura? Calcula a pressão de cada um e soma? Breno, é exatamente o que o Luiz falou que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar a pressão do líquido 1, vou pegar a pressão do líquido 2 e vou somar as duas. Se tiver aberto, eu ainda vou juntar a pressão atmosférica, mas só se estiver aberto, tá? Se não estiver aberto, a pressão atmosférica não entra. Então, nós podemos dizer que a pressão... Nossa, meu Deus, começou. Pressão no fundo do recipiente, então, vai ser calculado como a somatória de todas as pressões. Anotem isso aí no caderno de vocês. Entra. Eu vou pegar um exemplo disso para fazer com vocês. Né? Posso calcular separado a pressão 1, a pressão 2 e depois somar, ou posso simplesmente escrever D1, G1, H1, mais D2, G2, H2, tá? É o peso de um líquido mais o peso do outro líquido, então é o peso dos dois líquidos juntos no fundo do recipiente. Vou pegar uma situação, exemplo aqui para vocês, só para vocês verem que isso aqui é simples, essa lista é muito mais simples do que a lista de empuxo, tá? Então, vamos supor, nessa situação aqui do meu exemplo, que eu tenho um recipiente, vou pôr cilíndrico, tá? Com dois líquidos. Deixa eu pegar aqui as alturas. O líquido que está aqui embaixo está ocupando uma altura que eu vou chamar de H1. Ela vale 10 centímetros. O líquido que está aqui em cima está ocupando uma altura H2, que vale 20 centímetros. Vou subir a tela. Então, tenho dois líquidos dentro de um recipiente cilíndrico, tá? O problema me disse que o líquido 1 é a água. Então, a densidade do líquido 1 é 1 grama por centímetro cúbico. E ele está falando que o líquido 2 é óleo. A densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui embaixo eu tenho água, que é mais denso. E aqui em cima eu tenho o óleo, que é menos denso. O problema quer saber, ele deu ainda a aceleração da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber quanto vale a pressão no fundo do recipiente, tá? Não levando em consideração a pressão atmosférica, apenas a pressão que os líquidos estão aplicando no fundo do recipiente. Então, primeira coisa que eu vou prestar atenção, quando eu for resolver esse exercício, é o seguinte.
A aceleração da gravidade está em metros e todas as densidades estão em centímetros. Então, eu estou com unidades diferentes. As alturas também estão em centímetros. Ou eu converto a aceleração da gravidade para centímetros, e aí eu trabalho fora do sistema internacional, ou eu converto as densidades e alturas para metros e trabalho dentro do sistema internacional. Eu, Gláucia, vou converter tudo para lembrar conversões de unidades, tá? Então, para passar de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira. Então, estou transformando isso de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas. Tanto a densidade do óleo, quanto a densidade da água. Estou multiplicando as duas. Não vou mexer, aqui é metros cúbicos. Então, deixa eu mudar aqui, que aqui é metros cúbicos. Não deixo vocês doidinhos do outro lado. Metros cúbicos, metros cúbicos. Agora, eu vou mexer nessas alturas que eu tenho aqui. 20 centímetros, 0,2 metros, 10 centímetros, 0,1 metros. Vamos lá. Breno, calcula aí para mim a pressão que o líquido 1 exerce no fundo do recipiente, por favor. Lembre que para calcular a pressão do líquido 1, você vai pegar a densidade do líquido 1, a aceleração da gravidade e multiplicar pela altura do líquido 1. Kaique, calcula para mim a pressão do óleo, que é o líquido 2, densidade 2, gravidade e altura do líquido 2. Por favor, calculem os valores dessas duas pressões, do 1 e do 2. O Breno calcula para mim do líquido 1 e o Kaique calcula para mim do líquido 2. E aí vocês me digam, por favor, quanto dá essa pressão. Eu vou calcular separado e somar depois, tá? Substituam os valores e me digam quanto é que isso dá. E o João Henrique vai conferir para a gente se está certa a conta do Breno e do Kaique. Quanta pressão, né, Luiz? Só que essa pressão que eu estou fazendo é psicológica. Essa física não calcula. Tá? Mas muito bem lembrado que existem vários tipos de pressões. Vamos aguardar aí o Breno, o Kaique e o João para conferir para a gente. Eu estou sem calculadora, por isso que eu estou pedindo para eles fazerem. Eu estou pedindo em metro, porque eu quero no sistema internacional, tá, Kaique? Senão vocês vão fazer fora do sistema internacional, aí o exercício dá no gabarito lá no sistema internacional, vocês vão ficar com dúvida em relação se acertaram ou não. E a gente também relembra como é que a gente converte essas coisas. Assim que terminar, coloca para mim o resultado no chat, por favor. O Kaique disse que deu 1.600 newtons por metro quadrado. Kaique, você calculou a pressão 2, não foi isso? Então, a densidade 2, 0,8, vezes 10 a terceira. A aceleração da gravidade, 10. A altura do líquido 2, 0,2. Se trabalhou com potência de 10, eu vou mexer aqui com as potências de 10, tá? Eu posso escrever esse 8 vezes 10, 0,8 vezes 10 a terceira, como um 8 vezes 10 a quarta, só mexendo aí, brincando um pouquinho com as potências de 10. Aí eu tenho 10 da aceleração da gravidade, e o meu 0,2 eu posso escrever como 2 vezes 10 a menos 1.
Daí eu faço 8, né? Se eu estou sem calculadora, eu faço 8 vezes 2, isso dá 16. Conservo a base 10 e junto todos os expoentes. 4, aqui é 1, 5, menos 1, 4. Então, 16 vezes 10 a quarta. O seu deu... Faltou um 0 aí, Kaique, não faltou? Dá uma conferida aí na sua conta, Kaique. Aqui é um 10 a quarta. Não, eu errei, Kaique. Fui eu que errei. I am so sorry. Aqui é 10 a segunda. O seu tá certinho, Kaique. Peraí que aqui é a terceira. Certinho. Dá 1.600. Pascal. Agora vamos ver o Breno. O Breno pegou a densidade da água. Certo, Breno? 1 vezes 10 a terceira. Filho. Multiplicou pela aceleração da gravidade, que é 10. E multiplicou pela altura 1, que é 0,1. Isso aqui vai me dar 1 vezes 10 a terceira, que é 1.000 Pascal. Joia. Luiz, termina para nós o problema, Luiz? A gente só calculou a pressão do líquido. Tá certinho? A outra tinha dado 1.000. Quanto dá a pressão total no fundo do recipiente? Tá considerando a atmosférica? Não, não estou considerando a pressão atmosférica, não. Quero só a pressão da coluna do líquido, dos líquidos. Quanto Dá deu isso? 2.600. Você somou as duas, né? Uhum. Então, a pressão do fundo do recipiente é 1.000, que é 10 a terceira, mais 1.600. Portanto, 2.600 Pascal. Mais simples do que os exercícios que tem empuxo, tá? Então, aqui eu tenho pressão de colunas de líquidos. Obrigado, meninos, por ajudar aqui nesse exemplo. Vamos falar ainda nos princípios de hidrostática do experimento feito por Torricelli. Torricelli, o mesmo lá das expressões do ano passado. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Ele fez um experimento, o Torricelli. Aqui a gente não vai fazer cálculo, tá? Ai, meu cachorro. Vai fazer um cálculo aqui, nenhum, a gente só vai entender o experimento do Torricelli. O que Torricelli fez? Ao nível do mar, Torricelli pegou um tubo de ensaio bem grande, um tubo de ensaio com 1 metro de altura, e encheu esse tubo de ensaio, que tinha 1 metro de altura, com nada mais, nada menos do que mercúrio. As pessoas gostavam de brincar com mercúrio antigamente. Então, ao nível do mar, ele pegou um tubo de ensaio, encheu de mercúrio, pegou um outro recipiente, colocou mercúrio também dentro desse outro recipiente. Então, foi lá, um outro recipiente com mercúrio líquido, e ele mergulhou esse tubo de ensaio, ele tampou aqui em cima, né? Foi lá, pôs uma tampa, mergulhou esse tubo de ensaio dentro desse recipiente que tinha mercúrio, mergulhou ele tampado, então aqui estava cheio de mercúrio, tampadinho, e aí ele fez o quê? Ele resolveu destampar esse tubo de ensaio. Quando ele destampou esse tubo de ensaio, o que ele observou que acontecia? Uma parte desse mercúrio saiu de dentro do tubo de ensaio, tá? E a parte que saiu fez com que aumentasse o nível de mercúrio aqui fora. Não aumentou muito, mas aumentou, tá? Saiu mercúrio de lá de dentro e aumentou o nível.
Porém, formou uma região aqui que não tinha mercúrio e nem ar. E essa região, portanto, era uma região que não tinha nada, era uma região com vácuo. Então, ele pegou um tubo de ensaio cheio de mercúrio, tampado, e mergulhou a base que estava tampada dentro de um recipiente com mercúrio. Quando ela já estava mergulhada lá dentro, o que ele fez? Ele destampou. Ao destampar, saiu um pouco de mercúrio e lá em cima ficou vácuo. E aí ele mediu a altura de mercúrio que ele tinha nesse tubo de ensaio. E ele observou o quê? Ele observou que a altura desse mercúrio dentro do tubo de ensaio, então, estava lá na bordinha, o tubo de ensaio tinha 1 metro, vazou mercúrio, né? Aí ele mediu essa altura e ele viu que correspondia a 76 centímetros. O que a gente sabe que numa mesma altura a pressão é igual. Então ele pegou aqui, ó, fora do tubo de ensaio, vou marcar em azul, um ponto A, onde tem mercúrio, e ali aonde estava o tubo de ensaio dele, onde tinha acabado de tirar a tampa, um ponto B. E o que nós sabemos? Nós sabemos que na mesma altura, dentro de um mesmo líquido, a pressão é a mesma. Só que no ponto B, dentro do líquido, acima dele eu tenho o ar. Então, a pressão no ponto A corresponde à pressão da atmosfera. E a pressão no ponto B corresponde à pressão do líquido que eu tenho aqui em cima. Então, a pressão no ponto B corresponde à pressão do líquido de mercúrio. E ele mediu essa altura. E essa altura correspondia a 76 centímetros. Daí ele disse o seguinte: uma pressão atmosférica corresponde a 76 centímetros de altura de uma coluna de mercúrio. Ou ainda, que uma atmosfera, cada 1 centímetro tem 10 milímetros, então uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, foi esse o experimento que Torricelli fez. Mas mercúrio é perigoso, concordo. Mas dá para fazer esse mesmo experimento com água, tá? E aí, o que a gente sabe se fizer esse experimento com água? Uhum. Se eu fizer esse experimento com água, por exemplo, vamos imaginar aqui com água o que acontece na situação do nosso mergulhador, né? Quando o mergulhador, ele está dentro da água, ok? Sobre ele tem uma coluna de água. Uma coluna de água, H. Como é que eu calculo a pressão dessa coluna de água no mergulhador? Densidade, gravidade, altura. Densidade da água, 1 atm. Opa, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 vezes 10 a terceira. Aceleração da gravidade, 10. 1 atm corresponde a 10 a quinta Pascal. Então, se eu tiver em qual profundidade, eu vou sentir uma pressão de 1 atmosfera. Segura o outro cachorro, por favor. Então, se eu estou mergulhando, esquece a atmosfera aqui de fora. Eu quero saber o coluna de água que tem que ter em cima da minha cabeça. Só um minutinho, gente. Pega o Luiz e leva pro Gabriel, por favor. Chega essa hora, tudo quanto é cachorro late, que coisa. Então, 1 atm é o mesmo que 10 a quinta Pascal. Então, 10 a quinta Pascal, que é 1 atm, é igual. 1 vezes 10 a terceira vezes 10 a primeira vai me dar 10 a quarta. 10 a quinta dividido por 10 a quarta é igual a H. 10 a quinta dividido por 10 a quarta vai me dar 10. O que significa que uma coluna de 10 metros de água, 1
coluna de água com 10 metros. Vamos escrever aqui, ó. Uma coluna de água com 10 metros exerce uma pressão de 1 atmosfera. Então, um mergulhador que vai numa profundidade de 10 metros tem sobre a cabeça dele 2 atmosferas. Por que 2 atmosferas? Porque 10 metros de profundidade corresponde a 1 ATM, 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é 1 ATM, né? Só que eu ainda tenho a pressão do ar aqui fora. Isso é só um exercício que eu estou falando para vocês. Não vai cair nada disso aí para vocês. É só para a gente saber, tá? Que a cada 10 metros que um mergulhador vai ao nível do mar, ele tem sobre a cabeça dele 1 ATM a mais. Então, ele não pode simplesmente sair mergulhando assim, sem equipamento. Por quê? Porque a pressão externa pode causar danos ao nosso organismo, dependendo da profundidade, tá? O que acontece? Nós estamos adaptados para a pressão de 1 ATM, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos. 2 ATM já é uma pressão muito grande. Isso pode estourar um tímpano, certo? Isso modifica o ar que a gente está respirando lá embaixo, então a gente tem que ficar esperto aí quando a gente fala em mergulho. Eu não tenho nenhum exercício que fale sobre isso, então, desse assunto aqui, a gente tem que apenas saber aí, mais ou menos, o que Torricelli fez. Não consegue, não é muita pressão, Kaique, você pode ficar surdo. O maior problema que tem é problema auditivo, tá? Porque quando a gente pensa no nosso ouvido, não sei se vocês já tiveram aula de biologia sobre isso, a estrutura do nosso ouvido, ela tem o ouvido externo, né, que é a parte que tem a orelha, aí tem a membrana do tímpano, aí você tem 3 ossinhos, mastelo, estribo, bigorna, e aí vem a região do ouvido interno, que tem um ar aqui dentro. E você controla a entrada de ar através de uma trompa que está ligada aqui na entrada da boca, trompa de Eustáquio. Então, quando você vai para a praia, você mastiga chiclete, essas coisas, para entrar ar aqui e controlar a pressão dentro do ouvido para o tímpano ficar estabilizado. E quando você viaja de avião, a mesma coisa, né? Modifica a pressão, você tem que mastigar para o ar que está aqui no ouvido médio sair e controlar a pressão interna dentro do ouvido. João, fica para cá. Tá bom? Isso aí é mais em termos de curiosidade, né? Em pressões submarinas intensas, o corpo pode realmente explodir, então. Pode sim, tá? Na verdade, a gente não diz que ele explodiria, talvez ele implodiria, né? Porque a pressão externa é muito maior. E o que a gente pensa, assim, é em situações como os astronautas, por exemplo, o astronauta, ele também tem que ter uma roupa toda adaptada para ele. Porque se você pensar, fora do nosso planeta não tem ar. Se não tem ar, você não tem a pressão atmosférica sobre você, né? Mas você tem sangue dentro do seu organismo, e dentro do organismo esse sangue exerce uma pressão na parede das veias, né? E essa pressão aí nós estamos adaptados. Nossa pressão sanguínea, ela está de acordo com a pressão atmosférica. Se você tirar a atmosférica, a pressão sanguínea é muito grande, e aí o corpo explode, né? Não dá para andar sem camisa na Lua, não, Luiz, infelizmente não dá, tá? Então, vai ter que andar de camisa quando for para a Lua, não tem jeito. Um outro assunto, minha aula acaba às 8h20, então eu não vou conseguir terminar o assunto, eu vou ter que adiar a lista, ó, que triste. Agora vocês vão ficar todos isolados aí, né? Um outro assunto são os tais vasos comunicantes. Para falar dos vasos comunicantes, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo de um experimento. Espera aí que eu vou achar.
Triste, né, Vitória? Sei que você não vai nem dormir por causa disso, Vitória. Mas dá para começar a lista, só não dá para concluir a lista, tá, Vitória? Isso não vai dar para fazer, mas começar assim, para se distrair, enquanto você come um pedaço de ovo de Páscoa, aquele único ovo de Páscoa que você vai ganhar com chocolate da Pan, né? Porque tem que ser aquele chocolate mais baratinho, né? Que a gente ganha, a não sei que tenha um namorado que ame muito a gente, uma namorada que ame muito a gente, que ganha uma fortuna para comprar aí um ovo bacana, né? Mas a gente compra aqueles ovinhos de marca desconhecida. Mas pode começar a lista, viu, Bruno? Não precisa ficar chateado, não. Vasos comunicantes. Olha a situação aqui, ó. Vocês estão visualizando a tela que tem uma garrafa verde e vários vidrinhos aqui do lado? Sim? Sim. Ok. Então, vamos lá. O que ele vai fazer nesse experimento? Isso aqui é um vídeo que foi gravado na USP, acho que de São Carlos, Ribeirão, não sei qual foi. Mas tem aqui um líquido com um recipiente verde, e aqui do lado tem o que nós chamamos de vasos comunicantes. Não são vasos que conversam entre si, tá? Não tá aí falando, emitindo ondas sonoras. Mas eles têm aqui na base, tá? Algo em comum, eles estão interligados pela base, tá? Então, vejam a figura aqui do lado direito. Breno, para de reclamar, Breno. Agradece, Breno. Vamos lá. O primeiro é um tubo de ensaio, o segundo parece aqueles morangos que a gente vê em quermesse, que são cobertos de chocolate, tem mais ou menos o formato daquelas uvas cobertas com chocolate que vendem ali no espetinho. O terceiro aqui da esquerda para a direita parece um canudo de refrigerante. E o quarto da esquerda para a direita, ou o primeiro do lado esquerdo, parece um canudo torto. O que ele vai fazer nesse experimento? Ele vai derrubar esse líquido verde dentro do tubo em ensaio para observar o que acontece nessa situação. Então, vamos aqui seguir o vídeo para observar aqui o experimento, já que a gente não está no colégio, para ver isso lá ao vivo. Ele começou a encher os recipientes, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Ele não terminou de encher, tá bom? Eu parei o vídeo. O que a gente observa até esse ponto? Que os recipientes estão todos interligados aqui embaixo. Se eu pegar uma régua, eu observo que o nível do líquido dentro desses recipientes é o mesmo. Alguém sabe me dizer por quê? Os formatos são diferentes, ó. Tubo de ensaio, com certeza, o primeiro. Aqui cabe muito mais líquido do que o segundo, que o terceiro e que o quarto. Mas todos estão na mesma altura. Por qual motivo? É o mesmo que, Luiz? Ele está virando aí o líquido verde. A mesma altura do quê? A altura do líquido aqui dentro é a mesma, né? Mas por que eles ficam todos na mesma altura? Que eles têm todos o mesmo nível, Bruno? Já responderam, já deram spoiler lá em cima agora há pouco. Porque a pressão é a mesma? Que pressão é essa? Quem que está exercendo pressão para eles ficarem nivelados? Isso aí, Giovana, a pressão atmosférica, tá? Então, isso aí, Gu. O ar é que faz com que eles fiquem todos na mesma altura, todos estão abertos. E aí o mais legal é que ele vai erguer, transformando isso aqui com um ângulo, né, em relação à superfície horizontal, como se fosse um plano inclinado, e mesmo ele erguendo, vejam que o nível desse líquido, não importa qual é o recipiente, o líquido está sempre na mesma altura. Ele pode erguer inclinando, aí levantando para a direita, ele pode fazer isso para a esquerda, e vejam que o líquido mantém sempre a mesma altura dentro desses 4 recipientes que têm formatos diferentes, quantidades de líquidos diferentes, ok? Então, esse aí é o experimentozinho de vasos comunicantes, é com ele que eu estou encerrando a minha aula. Então, quarta-feira, nós temos uma aula só, e aí eu retomo a partir dos vasos comunicantes,
Ok, gente? Uma boa noite de segunda-feira para vocês. E a gente se vê e se fala de novo na quarta-feira. Abraços gigantes aí para todos. E até a próxima aula. Valeu, professora. Boa noite. Valeu. É a japa que vende pastel mesmo, viu? No vídeo. Boa Professora. noite, pessoal. Até quarta. Vou encerrar a gravação.